Olá pessoal, espero que estejam todos bem, caros operadores do direito, estagiários, advogados, juízes, por que não ministros? Sou o Eduardo, estou falando aqui da sede do escritório de advocacia Ferreira e Santos. Bem-vindos a mais um podcast quinzenal de nosso escritório. Hoje aqui comigo tenho o prazer de apresentar a doutora Sheila Furlan e também estará conosco para esse bate-papo o doutor Alan Marcel. Doutora Sheila, pela ordem, as damas primeiro, se apresente, fala um pouquinho sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Sheila, sou sócia responsável pelo contencioso tributário aqui do Ferreira e Santos Advogados. Sou especialista em direito tributário, me formei em 2010, fiz especialização em direito tributário pelo IBET, depois fiz em gestão tributária pela FECAP e sempre atuei em contencioso tributário, judicial e administrativo. Estou no Ferreira e Santos desde o ano de 2016 e é um prazer estar com vocês aqui nesse dia. Maravilha, nós agradecemos a sua presença. Doutor Alan, com a palavra. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan. Eu, juntamente aqui com a doutora Sheila, com o doutor Eduardo, somos sócios aqui do escritório Ferreira e Santos. Eu trabalho aqui desde 2013, entrei praticamente primeiro lugar que comecei a advogar. Sempre fui me especializando na área trabalhista, fiz especialização de prática trabalhista no ProOrdem, pós-graduação na Direito São Bernardo, sou nativo aqui da região e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos debater um pouquinho sobre questões de execução, né? Muito interessante. Sim. Maravilha, muito legal. Pois é, trouxemos vocês aqui hoje. Gostaríamos de falar sobre medidas executórias, tanto na esfera tributária quanto na esfera trabalhista. Mas antes, até para os colegas que são novos aí no mundo jurídico, queria que vocês discorressem um pouquinho em que momento se iniciam as medidas executórias, quais são os requisitos, o que precisa de acontecer num processo tanto trabalhista quanto tributário para se iniciar as medidas executórias em si, as tão satisfatórias ou temíveis, dependendo do polo que estivermos atuando, medidas executórias. Bom, no direito tributário, né, se você me permitir começar. Pode começar. No direito tributário, o primeiro requisito é a inadimplência do devedor, né? Então, primeiro começa com um processo administrativo, que a gente chama de auto de infração. Com o encerramento desse processo administrativo, inicia-se a fase de execução, que é a fase em que a procuradoria ela é responsável em administrar o débito. Então, a partir do momento que encerra o processo administrativo, a Procuradoria ela tem um prazo de 5 anos para executar o devedor. Então, quando inicia essa fase, o devedor ele recebe uma petição inicial, que é a petição de execução, e ele é citado e ele tem um prazo de 5 dias para pagar ou garantir o débito. Tá certo, maravilha. E aí o processo, com a Procuradoria interpondo a petição inicial, o processo segue normalmente? Contraditório, defesa, Isso, o que é possível aí se defender? Toda a fase do contraditório e da ampla defesa, né? Tá. Ele tem um prazo de 5 dias para ofertar bens, que seria a garantia, ou pagar o débito. Caso ele opte em ofertar bens, ele tem que cumprir dentro desse prazo, porque senão existe o risco de bloqueio na conta bancária dele. Entendi. E a partir do momento que é garantido o processo de execução, inicia-se também a possibilidade dele apresentar uma defesa para esse débito. E aí ele pode contestar, daí é a oportunidade de você tentar reduzir juros e multa, ou até mesmo tentar anular esse débito. Então a garantia e a execução ela funciona como um requisito para você poder discutir o débito. Isso. No processo tributário, a gente tem a possibilidade de apresentar uma defesa que chama exceção de pré-executividade. Então, essa exceção de pré-executividade não precisa de garantia, só que tem um requisito, que não demanda dilação probatória. Então, você não precisa apresentar provas nessa defesa, que seria situações de prescrição, decadência, ilegitimidade de parte. Comprovar que o débito foi pago, né? Isso, situações simples. Agora, quando demanda dilação probatória, uma questão de perícia, aí você precisa garantir o débito no prazo de 5 dias, e aí abre prazo para você apresentar os embargos à execução, que são no prazo de 30 dias após a constituição da penhora. Entendi. Uma dúvida que eu tenho nessa situação, você consegue discutir o mérito do débito? Isso, nos embargos à execução, sim. Entendi.
se o débito é devido ou não, se existe uma ilegalidade na apuração do ICMS, por exemplo. Então, você consegue discutir nos embargos. Entendi. Aí já entra na esfera da discussão da constituição do débito. Constituição do Em que débito. momento o débito ele se considera constituído? O débito no direito tributário ele considera constituído a partir do encerramento da fase administrativa. Então, por exemplo, você teve todo o processo administrativo, encerrou de forma desfavorável para o contribuinte. A partir desse momento é constituído o crédito tributário. Mas também tem a hipótese de situações, por exemplo, que o imposto, ele não é um imposto lançado pelo próprio fiscal, que é o auto de infração, e sim uma mera notificação, que seria a situação do IPTU, que é o lançamento de ofício, que a gente chama. Então, o próprio fisco, ele lança esse débito por meio de uma notificação simples. Se passar esse prazo, constitui o crédito tributário. Entendi. Entendeu? E eu consigo discutir judicialmente esse crédito tributário antes do procedimento Consegue. administrativo ou não? Consegue. No Consegue? direito tributário, a gente tem a possibilidade de apresentar uma ação anulatória. Não sei se no trabalhista também é possível. Não. Não? No trabalhista você tem que constituir o direito, tem todo o processo de conhecimento para constituir o direito em si. Depois disso é debatido a execução em si, os valores, né? Você não entra no mérito mesmo, só eventualmente, futuramente numa ação rescisória. Mas naquela fase de execução na Justiça do Trabalho é debatido valores, coisas do tipo. Essa parte de discutir o mérito em si não tem na Justiça do Trabalho. Não, no direito tributário é possível por meio de ação anulatória antes do ajuizamento da ação de execução fiscal. Tá. Depois é só o embargos, né? Isso, somente os embargos. No direito do trabalho, e aí até o doutor me corrija se eu estiver errado, quando chega no momento dos atos, as medidas executórias, é porque já transcorreu, já finalizou a fase de conhecimento, né? Isso. Seria ali a execução de um título judicial, por assim dizer? Sim. E como funciona essa dinâmica? Fala um pouquinho aí para nós. Na Justiça do Trabalho você tem a realização de um processo judicial para debater o mérito, os pedidos em si, horas extras, adicionais e tudo mais. Quando esses pedidos transitam em julgado, ou seja, não tem mais possibilidade de você recorrer, aí sim ele está pronto para ser executado. Então, por vezes você vai ter situações em que o reclamante entrou com 10 pedidos, ganhou os 10. A empresa foi lá e recorreu apenas de 5. Os outros 5 que a empresa não recorreu já são passíveis de serem executados. Assim como os outros são passíveis de ser executados provisoriamente. Existe essa distinção. Além disso, na Justiça do Trabalho você pode executar de imediato acordos inadimplidos, autos de infração também, né, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, mas tudo depois de ter tido a fase de conhecimento. Então, a partir do momento que você transita em julgado a fase de conhecimento, você pode iniciar a execução. Né? Uma peculiaridade da Justiça do Trabalho que está começando a ser aplicado de uma certa forma mais habitual pelos juízes, a execução ela tem que ser iniciada pelo exequente. Né? A gente tem um costume na Justiça do Trabalho do juiz dar impulso, né, que a gente chama de impulso oficial. O juiz, ele, quando vê a oportunidade de dar seguimento para tanto conclusão do mérito quanto a conclusão da execução, ele faz. Com a reforma de 2017, a jurisprudência começou a alterar e agora os juízes normalmente eles lançam intimações da seguinte forma: intime-se o exequente para dar início à execução no prazo de 10 dias, 30 dias, sob pena de início da prescrição intercorrente. Né? Então, a justiça, o processo trabalhista, ele está mudando um pouquinho o rito assim, o procedimento, né? Tirando um pouquinho esse impulso que o juiz tem. A gente ainda vê casos em que o juiz dá continuidade mesmo sem a parte requerer, mas agora exige mais do exequente. Tanto é que a gente está tendo mais situações ali de prescrições intercorrentes, quando o exequente é intimado para dar meios para execução e ele não faz. Aí conta-se 2 anos, um belo prazo, né? E mesmo assim ele fica inerte. A partir daí prescreve-se o direito a ter
de execução daquela verba. Então a gente inicia a execução no processo trabalhista dessa forma, depois da constituição do direito em si. Entendi. Legal. É o prazo de 2 anos, então. É necessário o arquivamento formal do processo ou não? Não. Fez a publicação, conta-se dali 2 anos para o exequente impulsionar o processo. Atualmente existe uma discussão da seguinte forma. Tendo em vista que foi formalizado, positivado a prescrição intercorrente a partir de 2017, muitos juízes aplicam ela somente a partir de ações ajuizadas depois de 2017. E está pacificado isso já? Não. Não está. Há discussão. Quando a gente vai conseguir a prescrição intercorrente de forma mais tranquila, quando o processo é distribuído após 2017, foi feito toda a fase de conhecimento, foi constituído o direito. Após isso, o juiz intimou especificamente o exequente para se manifestar, para dar continuidade na execução, sob pena da aplicação da prescrição intercorrente. Se ele, aí sim, ficou inerte 2 anos, há pouca discussão quanto à aplicação ou não da prescrição intercorrente. Por isso que é bom o executado ficar esperto para, se o juiz, por exemplo, no despacho, às vezes não intimou com essas combinações específicas, é bom até se manifestar nesse sentido. Por pôr embargos de declaração, talvez. É uma petição de reconsideração. Já é suficiente. Exatamente, para ele, porque quando não tem uma combinação nesse sentido, por mais que a ação tenha sido distribuída após 2017, quando não tem essa previsão, é possível do exequente, depois de 2 anos, ser acionado e ele fala, mas eu não fui intimado especificamente sobre essa pena. Nos termos, exato, sob pena e aí de se reinicia. Já vi situações como essa. Nossa. Então é bacana estar completinho para não ter discussão lá na frente. Já tem casos, por exemplo, de a pessoa estar inerte há 8 anos. Então, se você fizer as contas, 8 anos, então no mínimo a distribuição da ação foi antes de 2015. Então, não é aplicada a prescrição intercorrente. O tribunal tem algumas turmas aqui na 2ª região que não aplicam a prescrição intercorrente numa situação dessa. No seu caso, então, seria prazo de 2 anos para que prescreve o direito de execução. Exatamente. Do tributário, No como tributário que fica são essa 5 questão? anos. 5 a partir anos? do momento da constituição do crédito tributário... Ou seja, do encerramento do processo administrativo. encerramento do processo administrativo ou a contar do vencimento da notificação, aí o fisco ele tem 5 anos para distribuir a ação de execução fiscal. E o que interrompe essa contagem é o despacho do juiz, cite-se o devedor. Então, da Constituição até o despacho do juiz cite-se são 5 anos. Se ultrapassar esse prazo, é a prescrição pura e simples, que a gente chama. Agora, no decorrer do processo, se a Procuradoria, o fisco, né, que a gente chama, deixar transcorrer o prazo de 5 anos sem nenhuma movimentação, aí configura a prescrição intercorrente. A Procuradoria não precisa ser acionada para se manifestar? Não, ela que tem que movimentar o processo, porque a gente fala que é o interesse dela, né, de receber a quantia. Então, se ela deixa o processo paralisado por mais de 5 anos, configura a prescrição intercorrente. Por ineficácia estatal, existe alguma possibilidade de ocorrer essa Aqui prescrição? no escritório nós temos casos que encerraram por prescrição intercorrente de débitos de 1 milhão. Nossa. Casos antigos que ficaram, porque teve situação assim, que o processo foi parcelado, né, o débito foi parcelado, só que no meio do caminho o parcelamento foi rompido. E quem tem que comunicar o rompimento do parcelamento é a Procuradoria. Então, a partir do rompimento, começa a contar o prazo de 5 anos para a Procuradoria movimentar o processo. E ela deixa, muitas vezes, passar esse prazo. Então, se ela não movimentar o processo dentro do prazo de 5 anos a contar do rompimento do parcelamento, que seria uma situação, prescreve. E nós já conseguimos impulsionar o processo nesse sentido. Peticionamos e o processo foi encerrado. Débitos de mais de 1 milhão. Entendi. Eu imagino uma situação dessa acontecendo, porque, por exemplo, a gente tem processos também contra a Procuradoria. E, às vezes, por questões meramente administrativas, o procurador se aposentou, não entrou outro ainda no lugar, começa a acumular serviço e ele simplesmente não consegue dar conta de todo o serviço. A demanda é muito grande também, né? 5 anos é um belo prazo, né? Sim. Porém, essas questões administrativas da administração pública de proporciona né? isso. Porque é diferente da nossa situação, né? Que a gente tem que ficar em cima acompanhando os processos, Sim. tem planilha de acompanhamento. Na Procuradoria, a demanda é muito grande. E é totalmente pacificada essa situação. A questão da prescrição, sim. Está previsto na Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal.
A Justiça do Trabalho, ela ainda... Eu acho que sempre vai haver divergências, né? Porque ela tem uma característica muito diferente. Ela prima pelo reclamante, pelos direitos do reclamante. Então sempre vai haver, né, algumas... Ela é paternalista, né? Exato. Ela é paternalista. Então vai haver situações que ela vai exigir mais do executado, né? Diferente do reclamante, que normalmente é o exequente. Então se dá mais prazo, se dá mais aberturas. E realmente, normalmente a prescrição intercorrente acontece na Justiça do Trabalho, ou porque a pessoa ali, o reclamante em si, faleceu, ficou sem ninguém para cuidar, né? Às vezes o patrono, infelizmente, não teve o zelo ali na continuidade do processo. Já vi situações em que houve erro de publicação. A publicação foi para um patrono. Então são situações detalhes, um pouco né? diferentes para aplicar, porque é muito mais raro. Né? Legal. E nós falamos sobre a possibilidade de discutir o valor do débito na esfera tributária, uma vez garantido o juízo. No trabalhista, como que funciona? Você tem uma intimação, você tem um prazo de 15 dias para discutir, tem que garantir o juízo? Como que funciona isso? Teve o trânsito em julgado. Uhum. O reclamante, agora exequente, ele instaurou a fase de cumprimento de sentença. Como que desenrola? Quais são os procedimentos? Normalmente, as partes são intimadas para apresentar cálculos. As duas? As duas partes. Dependendo do juiz, intima primeiro o reclamante ou a reclamada, ou vice-versa, ou as duas ao mesmo tempo. Existe essa situação também. Cada vara normalmente faz de um jeito, né? Se os cálculos tiverem algum tipo de complexidade, que não é difícil, porque na Justiça do Trabalho você, a partir do momento que é condenado em horas extras, adicionais, a gente está falando de parcelas recorrentes dos últimos 60 meses. Então você tem que calcular verba a verba, mês a mês, juros a juros. Existe, agora está mais pacificado, né, sobre a questão de correção monetária, juros. Então agora está um pouco mais simples. Atualmente tem sistema que facilita os cálculos. Então, mas mesmo assim, o juiz, quando tem uma divergência significante, ele manda para o perito contábil de confiança dele vai verificar os cálculos. O juiz vai normalmente acolher o perito de confiança e vai determinar a empresa a efetuar o pagamento, né? Se deduz depósitos recursais que já existem nos autos e depois a empresa é intimada a pagar. A princípio, o prazo para pagamento é de 48 horas. 48 horas? 48 horas. Bem apertado, Que diferença né? no processo civil? Independente. Só que aí vem uma distância da realidade. Porque às vezes não é factível, né? Não é possível. Às vezes a empresa pode ser a mais líquida possível, mas administrativamente ela tem problemas para efetuar o pagamento. E a gente está falando do prazo que consta na CLT, 48 horas. A empresa normalmente pede dilação de prazo, já é de praxe os juízes deferirem, né? Então, sai essa intimação para 48 horas, outros juízes dão prazo de 15 dias, né? E a gente está falando desde de uma execução de R$100 até uma execução de R$2 milhões. A empresa se vira. E vem uma ordem para pagamento do valor total, né? Ou garantia do juízo. E é aí que começa a ter similitudes com a execução fiscal. A partir desse momento. Porque para você discutir aquele valor que foi homologado só com a garantia do juízo. A partir do momento que você garantiu o juízo, seja através de um depósito bancário, seja através de uma carta-fiança, seja através de uma indicação de imóvel, algum patrimônio, começa o prazo de 5 dias para você entrar com embargos à execução. Nesse caso, diferente do tributário, você não tem muita abertura para discutir o mérito, né? Você acaba discutindo realmente só valores. E ainda você tem que discutir, você tem que deixar claro quais valores. Às vezes o que está sendo discutido, de um cálculo homologado de 500 mil, você só está discutindo R$100 mil. Então os outros 400 mil você tem que pagar. Você tem que iniciar o pagamento, que é o incontroverso que a gente chama, para ele já ser liberado para o exequente.
na Justiça do Trabalho, todas as verbas, a princípio, elas são de caráter alimentar. Por isso existe essas urgências para ser liberados em favor do exequente. Normalmente, a pessoa que tem que receber esses valores são pessoas que estão numa situação de hipossuficiência. Precisam daquele valor para pagar contas básicas, né? Por mais que sejam valores altos. A gente está falando, às vezes, de valores que foram acumulados de anos e anos de contrato de trabalho. Então, acaba tendo essa urgência para pagamento. Fez a garantia, você destacou o que é incontroverso, é um dos requisitos dos embargos. Você tem que delimitar, olha, excelência, eu não concordo com 100 mil aqui do que você homologou. Então, pague os 400 mil, os outros 100 mil você garante, e aí sim você discute. Normalmente demanda novos cálculos, mas muito mais ligado na parte técnica contábil mesmo, né? Discussão sobre qual o índice foi aplicado, qual os juros, tal verba. Existe uma complexidade porque cada verba, por vezes, é de natureza indenizatória, então é de uma forma que você calcula, é de natureza salarial, é de uma outra forma, e às vezes essa complexidade ela não é muito bem debatida na fase de liquidação, e aí você tem que continuar esse debate. E o que nós podemos oferecer como garantia do juízo em si? Né? Nós temos aí a apólice de seguro-garantia, que foi mencionada, né? E no trabalhista você falou sobre imóveis, dinheiro, espécie, penso que é aceito. Sim. E na área tributária, doutor, o que nós podemos oferecer? No tributário, a gente segue os requisitos da Lei 6.830, né, que é o artigo 11, que existe uma ordem preferencial. Então, a ordem preferencial, o primeiro delas é o dinheiro, o depósito em juízo do valor atualizado do débito, ou então a carta-fiança ou seguro-garantia, que pela jurisprudência se equipara a dinheiro. Depois seriam os bens móveis e imóveis, ou então títulos da dívida pública, precatórios, mas são bem difíceis de serem aceitos. Em regra, seria dinheiro, carta-fiança, seguro-garantia e depois os bens. Tá. Lei 6.830? De 80. Essa lei é conhecida como? Lei de Execução Fiscal. Lei de Execução Fiscal. Entendi. É só uma observação, desculpa te cortar. Eu achei interessante a questão que o Alan mencionou, porque nos embargos à execução no direito tributário, vira uma ação de conhecimento. Então, a gente é como se fosse uma inicial, aí tem a fase de provas, tem sentença, aí depois a gente pode recorrer também para o tribunal, e só depois que extingue todas as medidas, todos os recursos, que praticamente vira um processo de execução. Aí o contribuinte não tem mais alternativa e ele precisa pagar o débito. Diferente do trabalhista, né, que só pode discutir a questão de cálculos, isso a gente pode discutir o mérito e produzir provas para isso. Lá na execução fiscal, nós poderíamos discutir, então, o que nós discutiríamos numa ação anulatória. Numa ação anulatória. Toda a matéria. Isso, porque os embargos à execução, ele é caracterizado como uma ação autônoma. Então, vira um processo de conhecimento quando a gente distribui os embargos à execução. Entendi. E eu consigo suspender execuções fiscais se eu já tiver ajuizado uma ação anulatória? Como que funciona essa dinâmica? As ações se comunicam? A sentença de uma anulatória influencia direto numa execução fiscal? Em regra, a partir do momento que você tem uma ação anulatória, você pode peticionar no processo de execução pedindo a suspensão da ação de execução fiscal, porque teoricamente você está discutindo o mesmo objeto. Mas existem juízes que, embora você tenha uma ação anulatória, ele ainda exige uma garantia, como uma segurança. E aí a gente precisa garantir a execução, mesmo tendo uma ação anulatória em trâmite. A não ser que dentro da ação anulatória a gente tenha uma garantia, ou então a gente tem uma tutela antecipada suspendendo a exigibilidade desse crédito tributário. Se você tem uma tutela antecipada ou uma garantia, aí fica mais fácil de você conseguir suspender a ação de execução fiscal. Mas, em regra, os juízes, eles suspendem sim, quando tem uma ação anulatória. Você comentou da possibilidade de uma antecipação. Você tem que demonstrar que a empresa tem condições de adimplir com débito futuramente? Ou não? Quais são os requisitos, normalmente, que a empresa tem que demonstrar para conseguir essa suspensão? A suspensão da exigibilidade na ação anulatória, a gente consegue por meio de uma tutela antecipada. Então, você tem que demonstrar os requisitos de urgência e o seu direito.
Só que, normalmente, os juízes, eles não se apegam tanto ao direito em si. Porque nesse primeiro momento da tutela antecipada, ele não pode analisar as provas. Então, tem que ser um direito muito evidente, uma prescrição, uma decadência. Aí, normalmente, eles indeferem a liminar. E aí a gente teria que agravar, etc. Porque na trabalhista, eu me lembrou quando é determinado, por exemplo, uma constituição de capital, né? E você pode tentar essa substituição de capital demonstrando que a empresa tem um nome, uma reputação ilibada no mercado, condições de reincluir ele na folha, sem ter que garantir dessa forma. Que é uma o débito. empresa séria e constituída. E se você tem que discutir o mérito em si, fica mais complexo mesmo para você. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a execução forçada, por assim dizer. Até agora nós estamos falando o melhor dos mundos, por assim dizer, né? Como que funciona? Uma vez que transcorreu todo esse procedimento, inicia-se a fase de execução, a empresa, no caso aqui nós somos advogados empresariais, né? Vamos levar mais para esse lado. A empresa, ela não tem patrimônio, não tem como garantir a execução, não tem como fazer o pagamento do valor incontroverso. Como que desenrola, o que acontece aí em sede de execução? E eu digo em atos de penhora, como que funciona? O reclamante tem que interagir, ele aponta onde ele quer uma busca de bens, uma investigação, tem uma sequência já pré-estabelecida, lei trabalhista, se apega com a lei processual civil. Na Justiça do Trabalho, eu acho que é bem bacana você falar isso, porque quando você analisa os dados do CNJ, por exemplo, e você verifica quantos processos tem, o maior gargalo está justamente na fase de execução. Porque a fase de conhecimento, ela atualmente, depois da ratificação, né, da eficiência do PJE, os processos tramitam bacanas. Porém, na fase de execução é onde a verdade aparece. Então, você tem um gargalo absurdo. Por mais que exista meios de execução, a gente tem inúmeros casos em que a reclamada, né, o executado, se mostra insolvente. E aí que fica, eu acho que a tarefa mais difícil do exequente. Como conseguir os bens. Satisfazer o crédito. Exatamente. Então, você, frustrado o pagamento voluntário, é iniciado. A gente entra naquele ponto o juiz, às vezes, dá um impulso de ofício e, às vezes, vai intimar o reclamante a dar... A primeira coisa que eles pedem é o bloqueio de contas da empresa. Né? E dá para dizer que a maioria das vezes, a gente que trabalha com, né, várias empresas de renome, elas possuem condições. Então a primeira coisa é evitar essa situação. Não foi possível uma composição amigável, né, em casos em que a gente tem um valor mais azedo ali da execução, você não conseguiu parcelar, veio a ordem de pagamento sob pena de penhora de contas. Sabendo que seu cliente é uma empresa líquida, você já direciona para pagamento. Porque se iniciar a fase de execução forçada com clientes desse perfil, você tem... Normalmente as empresas, elas possuem algumas contas, né, para tornar possível ali o dia a dia dela. É dada a ordem de penhora de contas e todas as contas dela vão ser penhoradas no limite do valor. Então, se você tem 10 contas, nas 10 contas você tem R$1 milhão, a ordem de penhora foi de R$100 mil, todas as 10 contas foram... E isso é um absurdo. É um prejuízo administrativo enorme. Exato. Né? Então, uma das coisas até importantes que o escritório tem que fazer é fazer um cadastro junto ao TST e o CNJ para você declarar uma conta específica da empresa para que ela seja alvo da primeira penhora. Então, você já evita essa situação. Porque ela acontece. Por vezes você faz uma proposta de parcelamento, alguma coisa do tipo, é indeferido e já vem uma ordem de bloqueio. Então, é bacana você estar preparado nesse sentido. A empresa tem 10 contas. Você vai lá, você vai fazer um cadastro no CNJ, né, que tem junto com o Bacen e o TST, e você vai indicar uma conta específica. E aí, numa ordem dessa, somente essa conta. Então, você já evitou um mal maior. Interessante isso. Né? Depois disso, aí a gente vai para um outro perfil de cliente,
que é o perfil que não é que ele é insolvente, mas ele está com as contas ali bem contadas. Qualquer coisa fora disso vai bagunçar toda a situação dele. E aí qual que normalmente é a ordem? Você vai tentar um bloqueio, né, inicial de contas. Ele foi insatisfatório, muitos juízes já aplicam a que eles chamam de teimosinha, né? Explica pra gente, por gentileza. Gera muita pergunta, inclusive entre os empresários. Atualmente é aplicado em 100% dos juízes. Até agora eu não vi juiz indeferindo esse tipo de ordem. Que é o seguinte, foi evoluindo, né, os convênios entre CNJ, TST e Banco Central. Atualmente é o Sisbaju de 2.0, e esse sistema ele já possibilita a secretaria a dar uma ordem, olha, eu quero bloquear tanto 100 mil reais desse CNPJ, e ele coloca o período que ele quer que essa ordem seja repetida. Ele pode, salvo engano, de 30 a 60 dias, alguma coisa assim. E aí essa ordem vai sendo repetida até satisfazer. Diariamente. Todo dia, entrou dinheiro, ele vai possibilitar isso. E, inclusive, isso, conversando com juízes, sabendo como o sistema funciona internamente, eles podem deferir essa teimosinha de forma ininterrupta. Então, essa brecha que houve primeiramente de, olha, vai rolar o bloqueio esse dia, que era o que funcionava antigamente. Não deu certo. Aí a empresa vai lá e volta a utilizar a conta. Aí depois eles evoluíram o sistema, agora a empresa não vai conseguir mais. Ela, todos os dias, durante um bom período, vai ter o risco de cair o dinheiro, vai pegar. E agora eles estão evoluindo mais ainda para que essa teimosinha seja repetida automaticamente. Então eles colocam a data máxima de dias, e depois eles vão lá e já agendam para renovar a ordem. Absurdo, né? Porque paralisa todo o fluxo. Exatamente. A empresa, e a gente está falando de um convênio em que todas as contas em que aquele CNPJ for o titular vai sofrer essa penhora. Então, realmente, a empresa ela fica sem meios de liquidez. Né? Ou paga. Então, assim, a gente vê uma evolução, mas justamente por causa desse grande gargalo que foi. A gente pode dizer que aqui no Brasil a gente tem esse sistema de execução feroz mesmo, né? Poucos países são tão avançados em persecução de patrimônio. E aí a gente começa a ter outras situações, como, por exemplo, o dinheiro já começa a tentar ligar se existe outros caminhos que a empresa está fazendo para efetuar o pagamento. Então, assim, é uma evolução sistemática que está sendo implementada continuamente para conseguir achar patrimônio para satisfazer aqueles valores. Esse é o primeiro impacto. Depois disso, a gente tem aquelas execuções de praxe. Vão ser pesquisados imóveis, veículos. Normalmente são esses os primeiros, para posteriormente o juiz já começar a analisar faturamento, para eventual uma limitação ali do faturamento, né, para pagamento da dívida. Não sendo possível, já vai para uma desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa, já vai fazer todo esse procedimento com os sócios, né? Não achou nada dos sócios. Muitas vezes, se não achou, faz uma desconsideração inversa da personalidade jurídica. Vai ver se aquele sócio possui outras empresas. E aí vai executar essas outras empresas. Eu não estou falando nem de grupo econômico. Nossa, está falando de penhora de cotas. É muito diferente do tributário. Exato. Então, na Justiça do Trabalho, ela entra, começa essa execução, começa a procurar patrimônios da empresa, depois vai para os sócios, não achou dos sócios, vê o que esses sócios possuem e vai embora, até achar o crédito. Óbvio que muitas vezes continua sendo infrutífera a execução, porque a pessoa não tem nada. A gente pode ter o melhor sistema do universo de execução. Se a pessoa não tiver dinheiro, não tem o que executar.
O que eu fico até, né, às vezes a gente vai vendo assim a evolução é de como tem essa evolução para alcançar o patrimônio desses devedores. Então a blindagem patrimonial tem que ser feito um estudo muito mais apurado para você conseguir, né, esse crédito. A satisfação, né, do crédito. Realmente é bem Tributário, feroz. No tributário é um pouco diferente, né? A partir do momento que você tem o prazo de 5 dias para pagamento ou ofertar bens encerrado, o juiz ele determina, né, o Bacen-Jude, que hoje é o Cisbajude, mas desde que a Procuradoria tenha requerido, ele não pode determinar de ofício. E se a execução ela for frustrada, não encontrar nada, parte para a penhora de bens. Só que no tributário, diferente do que você comentou, não tem aplicado a teimosinha. Tem alguns casos que a Procuradoria pede, mas o juiz indefere. Teve somente um caso que deferiu a teimosinha, mas a gente conseguiu peticionar, demonstrando que ia inviabilizar, né, o procedimento, o fluxo de caixa da empresa, e a gente conseguiu reverter a teimosinha. Nossa. Então, no tributário não tem sido tão agressivo essa questão do bloqueio da conta. Então, primeiro começa com o bloqueio da conta, depois vai para os bens. Não encontrando nada, não vai diretamente para os sócios. Existem requisitos para serem atendidos. Então, primeiro precisa configurar a dissolução irregular da empresa, que seria o fechamento ilegal da empresa. Simplesmente ela fecha as portas, o oficial de justiça vai lá constatar, não encontra ninguém. Aí seria um motivo para redirecionar para os sócios. Mas se a empresa está ativa e não tem patrimônio, não tem bens, não consegue encontrar dinheiro na conta por uma estratégia, uma blindagem patrimonial até mesmo, não vai automaticamente para os sócios. Diferente do trabalhista, né? Me fala um pouco de crime tributário. Você falou sobre a responsabilidade dos sócios. O crime tributário vira e mexe, acontece até aqui no escritório mesmo, vem uma investigação da Polícia Civil, Delegacia Tributária, e nesse caso como que fica a responsabilidade do sócio, a responsabilidade da empresa? Aí a gente está entrando um pouquinho mais na esfera criminal, né? Criminal. Em regra, dos casos que eu acompanhei, a penalização penal ela só é comprovada mediante o dolo. Então, às vezes tem a instauração do inquérito, mas a gente consegue peticionar, demonstrando que, embora o contribuinte seja um devedor, não houve a intenção de não pagar, não houve uma má-fé, e sim uma questão financeira, que ele simplesmente não conseguiu arcar com o crédito tributário e uma questão de fluxo, né, operacional. Então, com esse argumento, demonstrando que a gente ofertou bens ou que a gente está apresentando uma defesa, o inquérito... Teve um caso recente que a gente conseguiu arquivar, que o MP ele entendeu que não seria o dolo, né? E o juiz arquivou. Muito bom. Uma dúvida que eu tenho da tributária é que, assim, na trabalhista, a qualquer momento é possível a composição. É sempre... as partes são instigadas a fazer isso. No tributário... Não existe, né? Não, tanto é que os clientes sempre me perguntam. Eles falam, mas não tem como a gente fazer um acordo com a Procuradoria, reduzir esses juros, reduzir essa multa? Eu falo, não, que o tributário é muito legalista. Então, se existe um parcelamento, esse parcelamento é para todos, que a gente fala o parcelamento ordinário. Então, depende da Receita Federal, do Estado, do município, ter uma lei prevendo esse parcelamento, que em regra é em 60 parcelas, que não tem desconto substancial de juros e multa. A não ser que tenha um parcelamento especial, que a gente chama de refis, que seria o caso da Receita. Aí tem uma situação de multa de 70% de desconto, juros. E aí sim, todos os contribuintes podem aderir, mas somente quando abre um parcelamento especial. Não é um acordo extrajudicial que eu posso lá bater na porta da Procuradoria e tentar negociar. E esse parcelamento, de imediato, ele já tira o nome do contribuinte de órgãos de inscrição ou é necessário... Não, o pagamento da última parcela? Segundo o Código Tributário Nacional, o artigo 151, o parcelamento ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, a partir do momento que você parcela o seu débito, o processo ele não é encerrado, ele continua ativo, mas ele vai para o arquivo provisório até o cumprimento desse parcelamento. E esse débito no órgão público, que seria a Procuradoria, Receita Federal e Estado, ele fica com uma anotação de suspensão. E somente com o término do parcelamento que extingue. Aquela famosa certidão positiva com efeitos negativos. Certidão positiva com efeitos negativos. Agora, se tiver num protesto, né, num cartório ou no Serasa, você consegue retirar.
Mas quando está com a procuradoria, é baixado o débito somente com o término do parcelamento. E se de repente no meio do caminho o contribuinte não conseguir quitar o parcelamento, tem alguma penalidade, multas, Sim. juros? Em regra, são 3 parcelas, que se você não pagar o seu parcelamento, ele é reativado. 3 parcelas apenas. Isso. Você não pagou 3 parcelas, na quarta o seu parcelamento já é rompido. E a execução, ela volta ao trâmite normal. Desconsidera os valores que você já pagou, né? O valor é reduzido, mas a execução tramita. O que pode acontecer também é que o contribuinte ele pode parcelar, você comunica no processo que parcelou, simplesmente depois de 6 meses você rompe, a procuradoria não percebe, e aí você torce para acontecer uma prescrição intercorrente, que foi o caso que eu comentei. Você não faz o parcelamento no processo, você faz administrativamente e informa nos autos. Isso, ou então você, se não tiver advogado constituído, a própria procuradoria informa que o débito foi parcelado. E aí o processo ele é suspenso. Boa. Bacana. Remissão e anistia. Explica um pouquinho pra gente aí. No processo tributário isso é possível, a remissão é o perdão da dívida, então a procuradoria ela simplesmente perdoa aquele débito, mas isso é mediante lei. E a anistia é o cancelamento das penalidades, então existe o tributo e tem uma multa por você não ter pago esse tributo. A anistia, ela tira essa multa e permanece somente o valor do crédito tributário. Isso tudo mediante lei. É bacana que você vê que uma área tem umas facilidades, na outra não. Na trabalhista, você tem a possibilidade de fazer um acordo durante toda a execução, independente se ela está durando anos, mas você depende da vontade da outra parte. Essa questão mas de... é mais flexível, É né? muito mais flexível. O que acontece? Às vezes você está empurrando aquela execução por anos, a outra parte fica desmotivada a continuar com a ação. Ela fala, poxa, eu tenho o direito aqui declarado, mas eu não consigo ganhar a verba oriunda dele. Ela começa a ficar desmotivada, a pretensão dela começa a diminuir. Eu faço um acordo em cima de 100% do que eu tenho direito. Conforme vai vendo que a empresa não tem da onde tirar, olha, eu aceito o valor sem multa, sem juros. Nossa, no tributário não. Então a outra parte, ela não pode... A gente fala, né? Isso é um princípio. O direito trabalhista, ele não pode ser disposto. Então a parte não pode abrir mão do direito, mas ela pode negociar. Então ele pode, vendo a dificuldade da empresa, acreditando na incapacidade da empresa de pagar. E aí essa informação ela vem ou pelos contatos, né, que o reclamante tem ali, ou pela execução que está correndo, todos os meios foram utilizados, ele começa a ver que não há verbas mesmo a ser executadas e começa a diminuir a pretensão, aceita um parcelamento, e é nisso que eventualmente você consegue. No tributário não, normalmente o débito começa, assim, um exemplo, começa com 300 mil, aí passa anos, está em 800 mil, o cliente fala, nossa, mas não tem como reduzir isso, fazer uma negociação? Eu falo, não. No tributário é muito inflexível essa questão de negociação, depende muito do órgão público. O que eu acompanho nas notícias é que existe uma certa periodicidade, habitualidade de ser publicados refis, né? Sim. Anistias, tem que ficar bem atento, né? Para ir aproveitando. Normalmente é a cada 2 anos. Tá para sair um PEP, que a gente fala do parcelamento especial, que é do Estado, e o refis que saiu o ano passado, que foi da Receita Federal. PEP. Isso. Programa Especial de Parcelamento, esse é do Estado. Legal. E tem que acompanhar tanto o município, o Estado e federal, né? Fica mais complexo mesmo. Verbas trabalhistas desaguam na execução fiscal? Acontece isso? Se comunicam a área de vocês? Algum imposto, algo que deveria ter sido recolhido ali não foi? Vira uma execução fiscal? Como que é essa dinâmica aí entre... FGTS acontece? Até aqui no escritório acontece de vez em quando, né? Às vezes é um auto de infração e nele é verificado que algumas verbas não foram recolhidas pela empresa. FGTS... alguma diferença de INSS, multa, né? Multas, ela se torna uma execução fiscal, porém tramitando na Justiça do Trabalho. E então, na Justiça do Trabalho? Exatamente. Imaginava que é para a Justiça Federal. Não. Por conta da natureza do débito. Isso, a origem do débito é uma verba trabalhista, entendeu? Ela pode ser, às vezes ela é um reflexo.
É um FGTS, é um INSS, é um imposto de renda, qualquer que seja. Mas a origem é trabalhista. Então ela tramita na Justiça do Trabalho, desde 2004. E aí ela segue preceitos normativos trabalhistas ou se aplica lei da execução fiscal? Se aplica a mesma execução trabalhista. A mesma execução trabalhista. Exatamente. Aí a gente começa a ver também as dificuldades da outra parte não ser um reclamante, mas sim o Estado. Não tem acordo, não tem nada. É bem inflexível. Aí se torna inflexível. Com a Caixa Econômica, né, para conseguir passar. Isso mesmo. Legal. Doutora Sheila, para finalizarmos, conta pra gente aí algum case de sucesso seu. Algum processo que você se orgulhe, que você tenha ido para casa muito feliz. Aquela sentença que você cola na geladeira. Ultimamente, o caso que me surpreendeu foi esse caso de 1 milhão que eu comentei com vocês. Que foi uma questão de prescrição intercorrente, né? Que eu estava atualizando o relatório e vi que tinha uma brecha. Eu olhei e vi que o processo estava parado há muito tempo e o débito era muito alto. Normalmente tem um acompanhamento diferenciado da Procuradoria. Nós peticionamos e conseguimos. A Procuradoria teve que concordar, porque como está dentro da lei, né, que é o artigo 40 da Lei 6.830, existe, né, a prescrição intercorrente, ficou suspenso por 1 ano, 5 anos arquivado, ultrapassou esse prazo, não tem nem o que discordar, não tem nem o que impugnar. Olha. Foi de meio, o cliente ficou muito feliz. O proveito econômico aí para o cliente foi de aproximadamente 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Absurdo. Ele deve ter ido dormir muito mais feliz do que muito você. Feliz. Doutor Alan, fala aí sobre um sucesso seu. Algo que te deixa orgulhoso até hoje. Olha, lembrando, puxando agora, um que foi muito impactante foi numa rede de supermercado, onde houve um conluio entre prestadores de serviço. Aquele pessoal que descarrega e carrega caminhão. Ficam na frente a gente chama de chapas, né? Eles ajudam ali no descarregamento. Foi um grupo de em torno de 15 chapas. Eles tinham um líder e o que eles fizeram? Eles entraram com uma ação contra esse líder, supostamente pedindo vínculo trabalhista, e contra esse supermercado que é cliente nosso responsável subsidiário, né? Já que eles prestavam serviços por intermédio deste senhor, eles falaram assim, então se ele não pagar, que é uma situação também bacana de mencionar, né? Você tem o responsável principal e o responsável subsidiário. Se o principal não paga, a execução ela é redirecionada para o subsidiário. Eles arquitetaram toda essa situação e combinaram, e a gente conseguiu provas de que o que acontece? Esse senhor ele não vai nas audiências para ser considerado confesso e revel. Então, é presumido verdade que ele tinha vínculo com ele, com a empresa dele, e era um fato que ele prestava serviço, então essa empresa, o nosso cliente pagaria. E a gente tá falando de uma revelia e confissão dessa outra empresa de quase 22 milhões de reais. E né, a gente conversou sobre a severidade da Justiça do Trabalho, a gente ficou muito assustado. A gente falou, meu Deus, sabendo que o primeiro cara vai ser revel e confesso, fatalmente vai ser redirecionado para a gente. E a gente não tinha qualquer subsídio para impugnar esses valores. Não fazia controle de jornada, remuneração desses caras. Só que foi por outras vias. A gente conseguiu comprovar o conluio. Houve... foi uma estratégia muito bem elaborada entre o escritório e a própria empresa de colocar escutas mesmo, de mandar um segurança e conversar com o cara de forma bem informal, onde ele fazia o happy hour dele no bar com um gravador para mostrar que eles estavam de conluio, né? E aí começou a verificar a fraude entre eles. A gente tinha a gravação mostrando que ele ia ser... Ele falou, não, eu vou ser revel e confesso mesmo. E aí, através disso, a gente conseguiu acabar daí. E uma coisa que é bacana, em razão do conluio identificado, eles foram condenados por litigância de má-fé. E na época ainda não existia... Tava aquela discussão de justiça gratuita. Então, agora nós estamos executando esses caras. Muito legal. E aí, aplicando muito isso. legal. Muito 10. Então a gente afastou todo esse risco e ainda está executando os caras.
Muito 10. Parabéns. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de vocês Eu aqui que agradeço. hoje. Desejo muito mais sucesso na carreira. Parabéns pelos cases de sucesso. Que se repitam, que venham mais. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Agradeço ao pessoal da técnica e principalmente à nossa audiência. Fiquem sempre aqui conosco. Haverão outras oportunidades. Comentem, compartilhem, deixem o like. Gente, muito obrigado de coração e uma excelente semana e uma carreira jurídica ótima para todos vocês. Um grande abraço. Obrigada. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.